Já estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. Eu sou Romulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com você aí de casa. Então, estou muito felizes. Estamos chegando aí no final. Posso botar no YouTube aqui? Com certeza. Porque a gente não precisa ficar olhando para lá. Você botou o link no grupo? Não botou o link no grupo? Vai botando aí enquanto eu vou falando. Bota o link. Ó, até notificou aí. Vai direto na notificação. Vai direto na notificação aí. Então, estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Estamos testando aqui o nosso cenário, né? Um dia a gente faz com a luz acesa, outro dia a gente faz com a luz apagada, mas acho que a luz acesa tá melhor, tá com muito mais qualidade, né? Quanto mais luz, mais qualidade fica. No meu celular a gente só fica muito laranja. É, mas acho que é específico do seu. Mas é mais para poder acompanhar, para não precisar ficar olhando ali pro canto. Tá? Bota aí o link aí no grupo. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, entra aqui embaixo. O link é o primeiro link aqui no nosso box de informações, tá? Entra aqui. Também gostei. Também gostei. Entra aqui no grupo. É lá que a gente bota os nossos avisos. Eu aviso quando eu mando os materiais. O irmão Moacir, ele manda também material gratuito para quem está no grupo. Então, acesse, não fique de fora. Vale lembrar também que está chegando no final do trimestre. E no final do trimestre, o que acontece? Eu abro o grupo para que vocês possam compartilhar suas fotos, possam ali trocar materiais, né, e fazer essa boa interação. Então, entra no grupo, que já estaremos fazendo essa atividade, né, de abrir grupo. Também adiciona essa pessoa aí que botou, tá em análise, pode adicionar, tá? Então, entra aí, estamos gravando agora 10h22, para que mais gente possa participar. Estamos fazendo uma live um pouquinho mais tarde, porque percebemos que mais gente acessa esse horário, né, tá em casa e tudo mais, então estamos aqui por conta disso. E o Romulo botou o link agora, a galera ainda vai entrando no grupo, né? Ainda vai entrando na live, no caso. Então, muito felizes. Lição de número 11. Aqui, ó. Tira a cabecinha daí, Romulo. Lição de número 11. Muito feliz. Tá se finalizando essa revista. Não sei qual é o tema da próxima, sabe? Tu chegou a olhar? Não sei qual é o tema da próxima. Mas foi uma revista muito boa, né? No final desse mês, já achando uma surpresa. Quer dizer, não é uma surpresa, mas é uma conquista, né? Pra gente. Tá participando de uma surpresa também. É uma surpresa. Uma surpresa pra mim. Mas lá na frente a gente vai falar sobre isso, tá? Por enquanto, estamos muito felizes de estar aqui mais uma semana. No vídeo da lição a gente fala. Isso. Vai todo mundo ficar agora apreensivo, o que era. Aí só na lição 13 pra gente saber. Esperando. Antes de começar, eu vou dar um aviso aqui inicial. Um aviso e um abraço, né? Meu pai, ó, hoje... O que foi? Deixa eu dar um abraço. Ai, meu pai. Vai apagar o negócio da minha mão, vai apagar. Uma coisa aqui. Meu pai, né, o dono desse canal, o CEO, nosso chefe, a gente brinca que ele é nosso chefe, né, está lá, hoje ele esteve dando um simpósio na Catedral de Cabo Frio, né, da nossa, que faz parte da nossa mãe, Madureira, né, então ele esteve lá, trazendo esse simpósio. Quem quiser assistir, eu acho que tá salvo no YouTube deles, foi bem legal, eu assisti aqui de casa. E também a irmã Adila e o irmão Marcelo falaram que nos assistem, né, que iam chegar em casa e assistir a nossa live. Então, um beijo, um abraço para vocês. E muito obrigado por acompanhar a gente. Obrigado. Poxa, queria que a gente tivesse a oportunidade de estar de perto e tal, e falar. Mas é muito legal saber que tem gente que acompanha a gente. Lá de Cabo Frio. Bem legal. Então, muito obrigado. Continue com a gente, continue nos apoiando. E é fundamental o apoio de vocês com a gente. Fundamental, pessoal. Muito bom saber que vocês assistem. Como é que é? Perdão, qual é? Adila e Marcelo. Comentem aí, pessoal, por favor. Comenta aí. Tá bom? Então, deixamos aqui o nosso abraço. Vou deixar aqui uma breve mensagem para os apoiadores, né? Minha mensagem de gratidão a todos vocês que fazem parte desse quadro. Tenho que atualizar, tem muito nome para colocar ali ainda. Nem tem mais espaço, mas sabe que cada um de vocês, a gente sabe quem é, a gente tem vocês guardados no nosso coração. E se a gente faz as melhorias aqui, é por conta da ajuda de vocês. Então, se você também quiser ser um apoiador do nosso quadro, né? Porque existem 2 tipos de apoio, se vale lembrar. Tem o Apoia-se Boa Semente dos adultos, né, que é no vídeo principal do canal. E tem também o Apoia-se Boa Semente Jovens, que é o trabalho que nós fazemos aqui. Então, é através da ajuda de vocês que a gente faz as melhorias aqui no canal. Em breve vai ter uma outra melhoria, né, que o Romulo vai estar trazendo aqui também. Então, é tudo isso para fazer um trabalho bem feito, né? Antigamente a gente não fazia porque, de fato, a gente não tinha condição. Nós dávamos o nosso melhor com o que nós tínhamos, mas se a gente pode melhorar, nós iremos melhorar com toda certeza. É mais no sentido de melhorar no cenário, né? No cenário, sim. Porque a conteúdo a gente tentou sempre fazer o melhor. Sim. Mas claro que o conteúdo vai se aprimorando também. Sim. Também seria... Se eu falasse que, né, eu não vejo uma diferença no nosso ensino da primeira aula para a nossa, com certeza vai mudando. Então é isso, a gente vai se aprimorando, vai melhorando.
E vocês fazem parte disso aqui. Com certeza. Então, assim, é o que a gente sempre fala, né? Uma relação de compra e venda. Você não está comprando material, mas você está semeando na nossa vida, né? Acho que essa é a palavra. Então, se você se tornar apoiador, né? Quiser entrar aqui embaixo no link, apoia-se Boa Semente Jovens, ou entrar no grupo e me procurar e fazer o apoio pelo Pix, você vai estar recebendo esses slides toda semana, que é o material da semana, e também um plano de aula. Nesse plano de aula tem ali tudo explicado, ponto a ponto, o que você vai abordar com seus alunos, a explicação do tópico que às vezes a gente não conseguiu falar, uma dinâmica, questionário, isso toda semana tem. E vez ou outra, quando a revista ela é um pouquinho mais difícil ou dá margem para fazer mais atividade, eu coloco uma atividade extra, como a da semana passada, quando nós falamos sobre a capelania, né? O nicho de capelania. Eu botei uma atividade extra, nem uma atividade extra, mas uma atividade de caso, né? Que nós tivemos ali falando sobre o Frei, Frei Orlando, acho que é esse nome, se não me fala a memória. Então, ele teve uma atividade extra, teve a dinâmica, teve o questionário e teve essa atividade extra. Então, se você assinar esse material, você não vai se arrepender. Então, é um apoio que você faz a partir de R$10 e você vai receber esse material semanalmente, tá bom? Então, é isso. Podemos entrar na aula de hoje. Lição de... Ih, gente, ó. Esqueci de trocar o título ali, ó. Deixa eu ver. Vê ali, Romulo, se o título é esse. Não, botei o slide errado. A identidade missional. Tava certo aquela lá da... Volta lá. Volta. Não. Aquela do nosso... O primeiro tá certo. Tá certo, sim, tá certo. Esse aqui tá diferente. Vai começando aí enquanto eu faço aqui o ajuste. Então vamos lá, pessoal. Lição de número 11, já caminhando para as 3 últimas lições, né? Que a partir dessa vai ter mais 2 dessa revista. Comente aí se estava com a gente desde o início, né? O quanto essa revista te abençoou. Pra gente sempre é uma... Terminar uma revista, né? Sempre é uma coisa muito, muito interessante. Porque a gente passa e reflete sobre o ensino que a gente teve durante todo esse trimestre, né? Então, é muito bom. A gente estava comentando há um tempinho, né? Na verdade, essa semana. O quanto a gente gosta da escola dominical, né? O quanto a gente ama a escola dominical. E é a escola dominical que vai nos forjando, né? Como se nós fosse uma arma realmente, né? Pro bem, né? Nas mãos do Senhor, e a gente vai se lapidando, ele vai lapidando a gente cada vez mais. Só que para isso a gente vai conhecendo ele, né? E fazendo o conhecido. Uma coisa leva a outra. Então vamos lá, lição de número 11. A identidade missional da igreja. Tem referência lá em Colossenses, capítulo de número 1, do 9 ao 14. Não sei, tá um pouquinho escuro. Nossa, um pouquinho escuro essa daqui, mas acho que eu falei certo. Versículo do dia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Está lá em Atos 1, 8. Verdade aplicada, a Igreja de Cristo tem a obra missionária a sua própria essência. A Igreja de Cristo tem na obra missionária a sua própria essência. Momento de oração nós fazemos no final, como você bem sabe. Oremos para que arda em nossos corações o desejo de fazer missões, compartilhando o amor de Deus ao mundo que anda em trevas. Os objetivos da lição são 3. Enquanto a Juliana está arrumando aí, eu já vou falando aqui logo. Tá? Pode falar. Isso já está certinho. O primeiro objetivo é explicar a identidade missional da igreja. O segundo é apresentar a igreja missional. E o terceiro é mostrar a missão de Deus. Todos os 3 tópicos, obviamente, bem interligados. Introdução. A compreensão missional da igreja se dá à medida que ela assume como sua própria essência a missão de Deus, ou seja, manifestar a sua glória a todas as criaturas. Ponto-chave para finalizar. O Evangelho é mais que uma simples mensagem de graça, é a revelação e encontro com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então é sobre isso. Muito bom. Lição interessante, né? Pelo menos eu li aí meu pedacinho, né? Deixo a parte da Poliana para eu aprender, né? Por isso que eu não... Dessa vez foi a única vez que eu não li. Fica o tempo, né, também. Então eu estou aí para aprender. E aquilo que a gente tiver comentar, a gente vai comentando também bem de uma forma natural. É isso, vamos lá, então. É a forma que faz sentido pra gente. Então é isso, lição de número 11. Como eu disse anteriormente, é uma revista que tem nos abençoado muitíssimo, né? Tanto com relação ao conhecimento, né, aprofundamento da palavra de Deus, quanto com relação à oportunidade, né? Então, acredito que essa revista ela abriu portas para que a gente falasse mais sobre a questão da escola dominical. Então, assim, é uma revista muito boa, é um tema muito pertinente para os jovens, né?
E é interessante, porque aqui a gente fala mais voltado para os professores, né? E lá a gente vai falar para os alunos, vai ser diferente. Mas enfim, um pouquinho de spoiler aqui do que vai acontecer. Mas enfim, ó, temos 6 pessoas na live. Gente, comenta quem são vocês. Tem um comentário. Pra gente saber quem é que tá assistindo a gente. Comenta aí, comenta aí. Então, se a Dila e o Marcelo estiver por aí, ó, já mandamos um beijo, já mandamos um abraço. Comenta aí pra gente saber. Então, a lição de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a identidade missional da igreja. O tópico 1, ele vai se ater a essas questões. Não vamos desmiuçar essa questão da identidade, essa questão de missão, visão, valores. Será que a gente sabe qual é a missão da igreja? A gente vai à igreja, ouve a palavra, participa de algumas coisas, mas será que a gente sabe que aquilo com o qual nós fazemos parte, aquilo que nós estamos inseridos, aquilo que professamos, aquilo que acreditamos? Então, assim, a aula de hoje é basicamente sobre isso. Tópico 1, vou botar aqui. Tópico 1, a identidade missional da igreja. A identidade, está explicando aqui o que é uma identidade, né? Identidade é a soma de características únicas de um indivíduo ou de uma instituição. Dessa forma, a igreja, que é tanto um agrupamento de pessoas como de um... Dessa forma, a igreja é tanto um agrupamento de pessoas com um propósito, quanto um indivíduo. Possui aspectos específicos com o intuito de propagar o evangelho para a salvação daqueles que estão perdidos. Só segura aí para mim que eu vou passar aqui para a minha apresentação. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão da identidade missional da igreja. E que não tem como, conforme está escrito na introdução, não tem como a gente entender a Igreja de Cristo sem entender missões. E não tem como pensar em missões sem entender e pensar na Igreja de Cristo. Então, essas duas coisas, se eu pudesse desenhar em um quadro, eu botaria lá. Igreja de Cristo e missões. Essas duas coisas, por mais que sejam coisas diferentes, elas andam juntos. Quando você quiser olhar para uma igreja e quiser analisar se ela é de fato a Igreja de Cristo, você tem que enxergar nela uma veia missionária. Você tem que enxergar nela uma veia ali de evangelização, que é tudo isso que a gente já aprendeu até a lição de número 11. Então é isso que a introdução está querendo falar um pouquinho. Agora no tópico 1, que eu vou entrar de fato na lição, vai falar acerca da identidade. Então a gente sabe que identidade é um conjunto de características que tornam algo ou alguém único. Torna aquela pessoa única ou aquela coisa única. Então, é um conjunto de características, conjunto de detalhes, de descrições, que faz com que aquilo seja única. Então, a Igreja de Cristo, ela tem a sua identidade. Eu tenho a minha identidade, o Romulo tem a identidade dele, e as coisas também possuem a sua identidade. Mas na aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre a identidade de Cristo. E a igreja, nesse tópico que está falando também, ela é formada por pessoas que se reúnem com o mesmo propósito. Então, todas as pessoas que vão à igreja, por mais que elas sejam diferentes, vou falar um pouquinho isso mais à frente, por mais que elas sejam diferentes, elas estão ali unidas por um só propósito. Unidas ali em unidade. Vou falar também um pouquinho sobre a diferença entre união e unidade. Então, ainda que sejamos indivíduos, né, com sua identidade, indivíduos diferentes, com a sua identidade na igreja, nós agimos como unidade. E aí entra a diferença de união e unidade. Quando a gente se reúne na igreja, nós estamos ali... vou explicar melhor a diferença entre união... Tá com olho vermelho? Tá pensando? A diferença entre união e unidade. A união, ela consiste num grupo de pessoas que estão ali reunidos, né, por um propósito. Então, as pessoas diferentes se unem ali e têm um propósito. A unidade, ela é diferente. A unidade é quando essas pessoas, mesmo que diferentes, elas se tornam um só. E assim é o corpo de Cristo, assim é a igreja. São pessoas diferentes, mas que quando estão ali reunidas, já não é mais eu, já não é mais o Romulo. Não é uma união de pessoas, mas sim uma unidade. União é juntar, juntou. Mas ainda assim você consegue, ó, eu uni esses dedos. Então, mas eu sei que esse é o polegar, eu sei que esse é o midinho, eu sei que esse é o dedo do meio. Aqui nós temos uma união de dedos. Mas a unidade é diferente. A unidade é como se fundisse em um só. Por isso que nós somos um só corpo, o corpo de Cristo. E ainda que sejamos diferentes, como um é mão, o outro é braço, o outro é perna, nós ainda fazemos parte de um só corpo. E a igreja, ela é isso. Ela é uma reunião de pessoas que estão ali pelo mesmo propósito e já não é mais o que eu quero, já não é mais o que o Rômulo quer. É o que Cristo quer para a sua igreja. Então, a identidade da igreja, a gente vai se aprofundar agora nos próximos tópicos e temos que entender que a igreja ela é formada dessa forma. Tudo bem? Vamos seguir? Vamos seguir. 1.1, testemunha da ação. Não. Identidade da igreja com a missão. Vamos lá.
Ó, 10 pessoas na live, ninguém para comentar um boa noite aí, uma paz do Senhor. Comenta aí, meu Deus, comenta aí, participa aí conosco. E a gente fala, o pessoal sai da live. A gente fala, o pessoal fica com vergonha. A gente não tá vendo vocês não, gente. Não tem como a gente saber quem tá assistindo se você não comentar. Tópico 1.1, a identidade da igreja. Como missão. O propósito básico missional da igreja está no fato de que ela é testemunha da ação salvífica de Deus na história humana. Desta forma, ela expressa o propósito da sua existência. Adorar. Vou devagar porque tem muita coisa legal aqui nesse tópico. Então, primeiro ponto. O propósito básico missional da igreja está no fato de que ela é testemunha da ação salvífica de Deus na história humana. Então, pergunte para os seus alunos, qual é o propósito básico da igreja de Cristo aqui na Terra? É fazer congressos lotados? Faz parte. É fazer eventos? Faz parte. Mas o propósito principal, o propósito básico da igreja aqui na Terra, ela foi feita para testemunhar da ação salvífica de Cristo. Então, testemunhar que Cristo salva. Testemunhar que Cristo transforma. É sermos, de fato, testemunha daquilo que Cristo faz na nossa vida. Então, essa é a missão base da igreja. Essa é a missão que todo cristão deveria saber, né? Qual é a sua missão? Qual é a missão da sua igreja? Né? Deveria ser, né, testemunhar da ação salvífica de Deus, né, através de Cristo, tá bom? Então, vamos seguindo. Desta forma, ela expressa o propósito da sua existência. Então, ela tem uma missão e tem um propósito de existência. Qual o propósito de existência é esse? Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então, a adoração é um ponto principal dentro da igreja. Então, adorar a Deus na beleza da sua santidade, expressar isso através dos louvores, através das mensagens, é muito importante. E principalmente através da nossa vida, né? Nós também adoramos a Deus através da nossa vida, através dos nossos atos. B, comunhão e partilha de seus membros, servindo como suporte uns dos outros. Então, a questão de que a seleção da semana a gente falou muito sobre isso, sobre como que Cristo serviu. E ele mostra que o servir é a base, né? Servir uns aos outros, né? Isso é muito importante. Então, a comunhão, ela é muito importante. E partilha de seus membros. Muita gente que acha que dá para ser Cristo em casa, Cristo sozinho. E não dá. Porque nós só somos igreja quando nós estamos juntos, quando nós estamos reunidos dentro ali de um local que foi estabelecido do templo, né? Então, assim, isso é muito importante. C, discipulado para o crescimento e maturidade de seus membros. Então, o discipulado, ele faz parte ali do propósito da igreja, né? Propósito da sua existência. D, serviço ao próximo, que entra justamente no que eu acabei de falar lá no tópico B. E, santificação, que é muito importante. Falou E igual paulista. Eu falo E, eu não falo E. E? Eu falo E. Gente, E não tem acento, então é E. A, B, C, D, E. Concordo. Quem é que fala E? Fala E? Eu falo E. A, B, C, D, E? F, G, A, E, I, O. Fala aí, eu. A, E, I, O. Aí, é. E, I, O. Não, viu? Esse rolo, pessoal, tá vendo? Letra E. Santificação, porque a santificação ela é fundamental para que a gente se aproxime de Deus, e é um tópico que as pessoas têm deixado de lado, né? Acha que a gente tem que vir para Cristo como nós estamos, mas tem que haver a mudança, né? Você tem que se permitir ser transformado por Deus. Então, a santificação ela é muito importante. E a santificação. A identidade da igreja é um conjunto de elementos que definem quem ela é, no que acredita e como age. E isso aí tem um conjunto, que é missão, visão, valores e doutrinas. Aqui, se eu tivesse um quadro como esse na minha sala de aula, e eu tenho, né? Mas se eu pudesse escrever... Você pode. Tô brincando. Se eu pudesse fazer, como você vai fazer na sua aula, porque a gente não vai dar aula para eles, a gente vai dar aula para os adultos. Você, na sua aula, pode montar um quadro ou uma cartolina, né? Escrever esse ponto muito importante que eu vou passar para vocês. Tá aí no final do tópico. Missão, valores, visão, doutrina. São os pilares de uma igreja. Os pilares de uma igreja. Vamos entender melhor o que significa cada coisa? Missão. O que significa missão? A missão de uma igreja é a razão pela qual ela existe. Qual é a razão pela qual... Pela qual a igreja... Pelo qual... Enfim. Qual é a razão da igreja de Cristo existir? Nós temos que fazer o quê? Testemunhar, então, essa razão. Ser testemunha da ação salvífica. Já respondendo a primeira questão. Valores. O que é valores? Valores... Visão, porque eu copiei. Missão, já expliquei. Então, visão. O que é visão? Visão é a meta para o futuro. É a visão do futuro. Visão você já pensa. Você olha para frente e você enxerga algo à frente. Qual é a missão da igreja aqui na Terra? Né? Com a visão.
Qual é a visão da igreja aqui na Terra? Alcançar o pecador, né? Sempre essa, é olhar para fora. Olhar para dentro é muito importante, no sentido de que a gente olha, se autoavalia e vê que nós precisamos melhorar. Mas alcançar o pecador é a nossa maior visão. Então, muito importante. Depois, de valores? Valores. O que é valores dentro de uma igreja? É aquilo que é estabelecido com relação aos princípios. Então, a fé aqui é um princípio, o amor é um princípio, é um valor, a integridade é um valor. Então, quando você for analisar uma igreja, chega a tanto esses pontos. E por último, a doutrina. A doutrina é um conjunto de ensinamentos que uma igreja estabelece. E vale dizer que isso varia de igreja para igreja, né? Aqui na Assembleia de Deus, nós passamos por diversas doutrinas hoje que hoje nem mais existem, porque existe uma convenção entre os pastores, entre os diáconos, entre os pastores e presbíteros, não sei quem faz parte dessa convenção, mas sei que é a galera lá de cima. E aí eles passam para essa convenção e começam a fazer ali a doutrina, né? Então isso vai estar em uso, isso vai estar em desuso. Então cada igreja tem ali essa doutrina. A doutrina que muitas vezes nós seguimos aqui na Assembleia pode não ser a mesma que os batistas, né, utilizam lá na sua igreja. Então, tudo isso vai fazer parte ali dos pilares da igreja. Vamos resumir um pouquinho do que seria isso? A missão seria o porquê nós existimos. Por que nós existimos? Por que a Igreja de Cristo existe? Isso é missão. Visão. O que é visão? Onde nós queremos chegar? O que nós queremos atingir? Isso é visão. Valores. Como nós iremos agir? Né? Quais são os nossos princípios que irão nortear as nossas ações? Então, a gente vai agir por meio do amor, a gente vai agir por meio da comunhão, a gente vai agir por meio da integridade. Isso é um valor aqui da nossa igreja. Então, isso é muito importante. Doutrina. Doutrina é o que nós cremos, o que nós acreditamos, tá? Então, assim fica mais fácil de entender um pouquinho sobre essa questão de missão, visão, valores e doutrinas. A gente está dentro de uma igreja, a gente não sabe nada. A gente não sabe nem qual é a visão do pastor, a visão da igreja, não sabe quais são os valores estabelecidos ali, e é importante que isso esteja claro. Ah, mas a minha aula é para jovens. O jovem tem que estar ciente daquilo que ele está seguindo. Esse pilar não é só para a igreja em si. Todo projeto que a gente estabelece, todo grupo que a gente cria, ele tem que ter esses pilares. Quando eu for líder de um grupo de jovens, esse grupo precisa ter missão, precisa ter visão, precisa ter valores, precisa ter uma doutrina, o que eles acreditam, não doutrina em si, mas um ensinamento básico daquilo que eles estão ali acreditando. Então, isso é muito interessante e o aluno ele pode aplicar isso em diversas áreas de sua vida, tá bom? Até mesmo na sua família, né? Aqui na nossa família nós temos uma missão, nós temos uma visão, nós temos um valor e nós temos um ensinamento, uma doutrina que nós temos, tá bom? Então, 1.1. Muito bom esse áudio. Eu tô suando de calor, você não tá não? Caraca, gostei. Ficou claro? Porque eu achei que talvez ficasse confuso. Bom. Ficou bom? Então vamos lá. Tópico 1.1, o poder do evangelho através da igreja. Vamos lá. Vou ler e depois eu tiro ali. Porque eu esqueci de tirar, tô olhando pra cá. A igreja não foi estabelecida para si mesma, ou seja, ela existe em função do outro. Seja para Deus, através da sua glorificação, e seja para os seus membros, através de sua edificação. Seja para o mundo, para a propagação do evangelho. O evangelho tem o poder de mudar uma cultura e sociedade. Ele apresenta normas de conduta para os relacionamentos humanos, lançando luz sobre todos os problemas e relações sociais, estabelecendo dessa forma os princípios básicos da ética. Afirma que é impossível ser um cristão em casa e entregar o mundo ao nosso redor à influência destrutiva do pecado. Isso aqui também é muito interessante. O primeiro ponto que o autor aborda aqui nesse tópico é dizer que a igreja ela não foi estabelecida para si mesma. Não é algo que ela é o fim dela mesma. Não. O propósito da igreja está em servir o outro. Não está em servir a Deus, primeiramente, mas está em servir o outro. Só que não tem como dizer que eu sirvo a Deus se eu não sirvo o meu próximo. Você consegue pegar a minha... Acho que tá aqui dentro. Pega aqui pra mim. Esse caderninho aí. Meu caderninho, né? A lição de domingo dos adultos, quem tiver aí e teve a oportunidade de assistir a aula dos adultos, ela falou muito sobre isso, porque foi a passagem onde Jesus ali, nos seus últimos momentos, né? Nos seus últimos momentos ali, antes da crucificação, antes da Páscoa, ele se resguarda ali com seus discípulos e ele passa esse grande ensinamento. Então, de tudo que ele ensinou, esse é um dos maiores ensinamentos. Deixa eu achar aqui. Esse é um dos maiores ensinamentos, que é servir o outro. Humildade, né? A humildade, né? Foi a palavra-chave da lição. Foi a palavra-chave da lição. Passagem que lava os pés dos discípulos. Isso. Cadê? Deixa eu achar aqui. Tá.
O amor de Deus, ele tinha um tópico sobre isso, amor sem limite. O amor de Deus se prova através de Cristo no momento em que ele mostra que o amor ele é serviço. O amor ele é um serviço prático, afinal das contas. Não é só falar que eu sirvo, é eu fazer pelo outro. E aí eu citei a questão nos cargos dos diáconos. Muitas vezes as pessoas esperam ser diácono para servir, porque a palavra diácono significa serviço, né? A essência da palavra diácono é servir. Ah, quando eu for diácono, eu começo a servir. Quando eu for diácono, eu ajudo aqui. E não é, a gente não pode esperar ter um cargo para servir. O serviço ele tem que estar na essência do cristão. O cristão ele nasceu para servir. Afinal, nós somos servos. Então, esse é um ponto muito, muito importante que nós abordamos. A questão de Deus, né, encarnado ali na pessoa de Cristo, se colocar nessa posição de lavar os pés dos seus discípulos. Não só lavar os pés dos seus discípulos, mas dizer que eles também deveriam fazer aquilo. Não era só um ato ali do momento. Mas esse era o ensinamento que Cristo estava deixando, para que aquela ação se perpetuasse. Então, quando ele diz aqui que a igreja ela não foi estabelecida para si mesma, ela foi estabelecida em função do outro, ou seja, eu faço para o outro, eu cuido do outro, eu penso no outro. Não tem como a gente estar na igreja, no mesmo banco, onde eu tô aqui adorando a Deus e o meu irmão do lado tá passando fome. E o meu irmão do lado, às vezes, não vem à igreja porque não tem o que comer, não tem o que vestir. Não existe isso, né? A minha relação com Deus se estabelece na medida em que eu tenho uma relação com o próximo. Porque eu vejo Deus no próximo. Eu tenho que ver, né? Eu deveria ver Deus no próximo e ele deveria ver Deus em mim, através de mim, através das minhas ações. Então, o primeiro ponto desse tópico é isso. A igreja não foi estabelecida para si mesma, mas sim para o outro. O propósito está no outro. A minha bênção está na mão do outro também. Esse é um ponto depois que a gente pode abordar. Então, a minha relação com Deus, ela passa antes pela minha relação com os homens. O evangelho tem poder de mudar uma cultura. Isso aqui é um ponto muito importante que a gente vem conversando aqui em casa, né? A questão de que o evangelho, ele é muito, muito poderoso. Eu acompanho um canal, não sei se falei aqui no YouTube, eu falei no Instagram, mas acho que aqui no YouTube eu não falei. O canal, ele é 01 Sobreviventes. Ele é um canal de podcast, que algumas pessoas falam ali, trazem entrevistas de homens e mulheres, entrevistas de mulheres, que passaram pela criminalidade aqui no Rio de Janeiro e foram alcançadas pelo evangelho, mudaram de vidas e hoje estão no podcast falando desse amor, falando dessa transformação. Então o evangelho, ele tem esse poder de transformar a sociedade. Eu acho que se a gente cresce nisso de verdade, a nossa sociedade não estaria do jeito que está. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que nas comunidades periféricas aqui do Rio de Janeiro existe uma quantidade muito grande de igrejas. Lá em Camará a gente vê, numa única rua tem 10, 15 igrejas. Mas qual é a transformação que essas igrejas têm feito ali naquele lugar? Será que as pessoas têm se convertido? Será que o evangelho tem chegado ali nas vielas? Será que o evangelho tem chegado até o traficante e ele tem se convertido? Então essa é a pergunta que eu tenho me feito nos últimos tempos. Porque o evangelho ele tem poder de transformar. Ele tem poder de salvar uma cultura, uma sociedade. Então isso é muito interessante. É o segundo ponto que aparece aqui. O terceiro ponto é que o evangelho ele apresenta normas de conduta para os relacionamentos humanos, lançando luz sobre eles, todos os problemas e relações sociais. Então o evangelho ele traz à luz aquilo que está de errado no nosso meio, né? Então ele não só traz à luz do que está errado e não somente traz a luz para o que está errado, mas também mostra a forma certa de se agir, né? Não é só aquele que aponta e fala, ó, tá errado o que você faz. Não. Ele aponta a palavra, né? Aponta o erro, nos corrige e nos mostra como agir. Então, isso é um pouquinho do tópico 1.2. Muito bom. E o último ponto aqui, uma citação rapidinho, é que esse autor, né, afirma que é impossível ser um cristão em casa e entregar ao mundo ao nosso redor a influência destrutiva do pecado. Então, muito interessante aí. Muito bom, gente. Tem comentários aí. Ó, Juninho Leme. Tô vendo aqui se é um dos... Não. Juninho Leme, Deus te abençoe, tá aqui conosco. A paz do Senhor, meu irmão. Temos 8 pessoas aqui na live, ó. Comenta aí, pessoal. Comenta aí, saber quem tá aí. Comenta aí. Comenta aí. É bom ter a presença de vocês aqui. Já só de ver os numerozinhos ali, né? Mas, Sim. gente, já é bem legal. Isso aí. Deus abençoe vocês. Tópico 2. Então, gente, vamos lá. Depois desse resumo tão bem feito de Poliana, essa lição foi um pouquinho mais difícil. Vou tentar enquadrar aqui o que são os meus tópicos aqui, mas muito bem pontuado aí o início e tal. E todo desenvolveu. Vou tentar continuar essa mesma linha. Ó, temos 14 pessoas. Criou. Ó. Não tá aí, pessoal. Comente aí, gente. Mesmo que você não vá assistir a live hoje. Só entrou pra dar uma moral. A gente tá parecendo aqueles programas de audiência. Pico de audiência. Tantos picos de audiência. Sei lá. Aí desceu. Eu não posso elogiar. Eu falo, o pessoal sai. Tá bom, fica quieta. Pessoal, mas vamos lá. E vai comentando aí, tá? Então apareceu mais uma vez pro Juninho. E comente aí, gente, por favor. A igreja missional.
O termo igreja missional significa que a igreja tem uma identidade e um objetivo, proclamar a verdade de Deus e as boas novas de salvação. A ideia da missão da igreja, né? A igreja que não respira a missão de Deus perdeu a sua própria essência, ou seja, se a igreja não está correspondendo ao que é a própria missão de Deus, ela perdeu a essência, porque o objetivo maior está em Deus e no que Deus deseja. Então esse é o principal ponto. Então a gente vai agora para pontos cruciais aqui na prática também, né, do evangelismo. Você já trouxe toda essa... eu falei, acho que foi mais teórica. Essa ideia teórica e tudo mais. Agora que a gente pode aplicar de fato no nosso dia a dia, né? E o principal ponto aqui, o primeiro, na verdade, é o evangelismo. Aí eu trouxe alguns pontos aqui. O primeiro é, o evangelismo é uma ferramenta e um meio pelo qual a igreja cumpre a sua missão de proclamar o evangelho e fazer discípulos. Então, o primeiro ponto aqui, né, a ferramenta evangelismo no sentido de cumprir a missão. Vou ler tudo e depois a gente faz o apanhado aqui. Há diversas formas de evangelismo, pessoal, né, redes sociais, instituições, eventos e outros. Mas o evangelismo não é apenas uma ferramenta. Ele é um chamado de um estilo de vida de cristãos, de estilo de vida para os cristãos. Não é ocasional, pois deve estar presente no dia a dia, refletindo o amor de Cristo em palavras e ações. Então vamos lá. A ideia do evangelismo na prática. Eu separei aqui 3 pontos. O primeiro, a ferramenta do evangelismo que tem a ideia de cumprir a missão. Por que nós evangelizamos? Poliana trouxe 4 pontos aqui importantes, né, a respeito do que deve realmente ser o objetivo, né, nosso objetivo como igreja. Então, o primeiro ponto é missão, visão, valores e doutrina. Seguindo essa linhagem do que a gente está comentando, a gente está falando um pouco sobre evangelismo. Então, o evangelismo, para o que serve? Para a gente cumprir a missão. A missão que foi nos dada através de Cristo. Cristo falou para a gente, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Importante você saber que, se você está aqui hoje, provavelmente escutando, né, ouvindo essa lição, se eu estou aqui hoje, é porque eu sou fruto de um evangelismo. Alguém um dia pregou a mensagem para mim. Cristo morreu há mais de 2000 anos atrás, foi crucificado, passou-se 3 dias, ele ressuscita, foi assunto aos céus e prometeu voltar para nos buscar. Só que enquanto ele ainda não voltou, nós estamos aqui fazendo a nossa missão. Nós estamos aqui evangelizando uns aos outros. Por isso que a igreja não morreu. E a igreja ela não vai morrer, né? Não tem como a igreja morrer, porque a nossa missão é continuar propagando esse evangelho e falando a respeito desse evangelho. Ou seja, a partir do momento que você recebeu a mensagem, você também recebeu uma missão. A missão de proclamar o evangelho, a missão de comunicar essa mensagem que foi posta a você. Ou seja, se Poliana está aqui hoje, por mais que nasceu numa família cristã, né, por mais que nasceu num berço cristão, um dia ela teve a noção dos seus pecados. Um dia o Espírito Santo confrontou ela, converteu ela, e ela entendeu que realmente ela não era necessária apenas ser uma pessoa boa, mas era necessária viver, né, e entregar essa vida para esse Salvador. Então, primeiro ponto importante aqui, a ferramenta evangelismo. O evangelismo continua sobrevivendo, porque a igreja está aqui. Então, cada um de nós somos evangelistas, no sentido de que nós temos que comunicar a mensagem. Falamos através do evangelho, o evangelho que primeiro te transformou e agora vai te dar a capacidade de transformar outras pessoas também. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é as formas de evangelismo, ou seja, se esse evangelismo chegou até mim, foi de alguma forma. Só que nós temos diversas formas de comunicar o evangelho. O primeiro ponto, aí ele fala aqui, né? A primeira forma é uma forma pessoal. Eu posso chegar aqui para a Poliana, me apresentar. Pai Senhor Jesus, tudo bem? Isso parece muito simpático, né? Eu sou muito simpático, tal, sorridente. E aí você comunica o evangelho. Brincadeiras à parte, mas você pode comunicar o evangelho de uma forma pessoal. Eu sento com a Poliana, eu ouço a Poliana, eu converso com a Poliana, e através de um tempo, né? Ou talvez de uma forma também mais ali, né, no momento ali você já pergunta para a pessoa, ou através de uma amizade que vai sendo construída, enfim, formas diferentes, só que tem essa forma pessoal. Um dia eu comunico o evangelho pessoalmente para ela, verbalmente, e, né, trago esse ensinamento para ela. E aí, se o Espírito Santo convencer ela, tocar no coração dela e ela se converter dos seus maus caminhos, ela decide a partir desse momento que essa mensagem que ela apenas ouviu por um momento, agora vai entrar no íntimo do coração dela, ela vai viver por essa mensagem. Então, primeiro ponto é o evangelho pessoal. Segundo ponto é o das redes sociais. Hoje nós temos aí a internet a nosso favor. Para muitas pessoas que demonizam a internet, gente, a internet é uma benção. Estamos aqui através da internet, o YouTube está aí, nos dando a capacidade de falar e deu a capacidade do pastor estar em Cabo Frio hoje. Então, assim, você está aí, talvez, em outro estado, e a gente aqui no Rio de Janeiro, podendo comunicar com você, falar para você, por mais que você já provavelmente é crente, já acredita, já crê,
Então não é uma forma de evangelismo, a gente está trazendo uma lição aqui. Só que a questão é, se chegar alguém que não ouviu da mensagem ainda, está aqui nesse momento, nesse vídeo, nós estamos comunicando a mensagem, ou seja, também não deixa de ser uma forma de evangelismo. Talvez para você não é porque você já criou na mensagem, só que para quem ainda não ouviu, é uma forma de evangelismo. Então, ou seja, as redes sociais, os outros, pode falar, né? Instagram, outras redes sociais também são ferramentas que nós temos para comunicar o evangelho. Então, use essas ferramentas ao seu favor, amém? Tome cuidado para não demonizar a internet. Porque, na verdade, não é a internet, e sim como você utiliza a internet. Esse é um ponto crucial, mas aí fica para outros assuntos. Instituições, né? Então, ou seja, nos locais onde você está, realmente, em igrejas, né? Ou seja, aí depois o próximo ponto aqui que eu quero falar, mas vamos lá. Instituições, né? Ou seja, a sua comunidade de fé. A Poliana falou, ressaltou aqui que numa mesma rua lá da nossa igreja existem outras igrejas, outras denominações. Então, por muitas das vezes, as pessoas passam em frente à igreja, a oportunidade de estar ali dentro entrar. Então, é interessante também. A pessoa nunca vai poder culpar, nossa, eu nunca tive oportunidade, ou nunca tive uma igreja perto de mim. Não, nós temos um país laico, onde você tem a capacidade de entrar. Ouviu uma igreja aberta, sentiu o desejo no coração de entrar, entre. E através daquele momento ali, Deus vai te santificando e vai trazendo a mensagem a você. Ou seja, instituições também são formas de evangelismo. Eventos e outros. Esses eventos é interessante, porque o evento é importante. Você falou algo no início, tentando lembrar aqui o que você falou, mas você falou a respeito do evento, né? Você falou que o evento não é necessariamente a missão principal da igreja, mas são formas, faz parte, isso aí. Essa ideia de faz parte é muito importante, porque de fato nós podemos fazer eventos, nós podemos fazer situações, criar situações e tudo mais, só que o objetivo maior tem que estar na missão. Se eu crio um evento onde a missão não está sobressaindo ao que realmente importa, qual é a ideia de tudo isso? Onde o evento não está sobressaindo na missão, qual é a ideia de tudo isso? Ou seja, será que eu estou fazendo com um real sentido? Eu não vou polemizar aqui as coisas e tudo mais, mas enfim, tem eventos, né? Teve eventos ultimamente, tem bastante eventos no Rio de Janeiro, só que aí você tem que pensar, esse evento está sendo o quê? Para apresentar Cristo às pessoas, ou será que tem sido outras formas para outros objetivos? Então, tente analisar isso, sabe? Os eventos são importantes, porém, o evento ele tem que estar com a função maior no sentido do evangelismo. Trazendo aqui para o tópico que eu estou abordando, o evento ele é uma função, ele é uma forma, mas o objetivo maior tem que ser evangelizar. Se eu faço um evento sem o real sentido de evangelizar alguém, sem o real sentido de comunicar a mensagem a alguém, para que esse evento está servindo, né? Então, fica aí a questão. Tem uma música, né, da menina que fez muito sucesso há um tempo atrás, né? Então, tome cuidado com isso. O evento não tem que ser para nós, tem que ser para o outro. É um pouco do que o tópico da Poliana falou. A igreja está aqui não apenas pelos seus próprios interesses, mas para comunicar ao outro. Então, se o objetivo não for o outro, não for o evangelismo, não for apresentar Jesus, por que o evento? Fica a questão. Meio assim, né? Não, mas comecei esse tópico, né? Mas é uma observação e a gente está aqui para isso. Aí ele continua falando, mas o evangelismo não é apenas uma ferramenta. Ele é um chamado, um estilo de vida para os cristãos. Esse aqui, aí no final ele fala, não é ocasional, pois deve estar presente no dia a dia, refletindo o amor em Cristo de Cristo em palavras e ações. Esse final aqui é interessante. Ele apresenta o evangelismo como uma ferramenta, só que no final ele fala que ele não é apenas uma ferramenta. Ele pode ser uma ferramenta, mas ele não se limita apenas a isso. Ele é um estilo de vida para o cristão. Ou seja, a sua vida tem que ser um evangelismo diário. A sua vida ela está sendo comunicada. Eu uso essa frase muitas vezes, mas serve para cá também e cada hora é um público novo, talvez quem entre aqui no vídeo. Então, nós pregamos o evangelho a todo momento e, se necessário, use palavras. É isso aí, ou seja, nós pregamos a todo momento. Então a sua vida tem que ser um constante evangelismo. As pessoas estão te observando e você evangeliza ela através de um abraço, através de um aconselhamento, através de um falar, de um sentar do lado, de chorar, de permitir que a pessoa chore no seu ombro. O evangelismo é comunicado através de todo momento. E é um estilo de vida. Ou seja, não é apenas um momento onde você se reúne com a sua igreja, com a sua comunidade de fé e canta ali naquele momento e você, não, agora é o momento de evangelismo, vou pegar um panfleto, vou distribuir e tudo mais. Faz parte, faz parte. Mas o real objetivo é o quê? É um estilo de vida. É diário. Eu tenho a oportunidade no meu trabalho de me comunicar com inúmeras pessoas diferentes. Muitas pessoas entram no meu carro e ali eu levo, destino ela aonde elas têm que ir como objetivo. E quando surge a oportunidade de comunicar, eu comunico. E aí muitas pessoas às vezes são da mesma linhagem, da mesma linha de fé,
Então ali você acaba se amadurecendo, né? Você comunica ali, você vai se enchendo, né? Na verdade, você vê o que Deus faz na vida do outro. Só que tem pessoas também que têm uma vida completamente diferente do que eu acredito. E mesmo assim, com muito respeito, com muito respeito, eu tento comunicar. Quando eu vejo que a pessoa está aberta, né, a gente vai comunicando e a pessoa se sente no direito de falar o que ela acha, eu também posso falar o que eu acho, de uma forma respeitosa. Então, ou seja, a todo momento é uma oportunidade que você tem. Às vezes você fala, nossa, eu quero ir para tal lugar. Só que às vezes Deus está te dando ali no seu campo familiar. E o primeiro local de evangelismo, o seu primeiro campo missionário é a sua família, né? Partiu da sua família, comunicou, amém, agora os seus amigos. Falou para os seus amigos, agora é o quê? É o ônibus que você pega diariamente, todos os dias para o seu trabalho, que é cansativo, é cedo, mas é a oportunidade que Deus está te dando. Aí você chega no seu trabalho, agora seus colegas de trabalho. Ou seja, a todo momento as pessoas estão te vigiando e você prega a todo momento. Então, pregue a todo momento, se necessário, use palavras. E quando usar palavras, saiba usar as palavras. Então, o evangelismo é um estilo de vida. Você acorda com o real sentido de entender. Aí, como a gente fala também, aceitar a Cristo é diário, não é apenas um momento. Não é apenas um domingo que eu sinto um mover do Espírito Santo ali no culto, choro, faço e tudo mais, chego ali e aí um dia depois eu volto à minha vida desregrada, a minha vida sem fé, sem o real objetivo de encontrar e conhecer a Deus. Não é para isso. A gente está aqui a todo momento para ser confrontado, para estar vivendo esse evangelho diário, ou seja, todo dia é uma nova oportunidade. O evangelho é o estilo de vida e a evangelização também faz parte dessa boa notícia, é um estilo de vida. E ele fala aqui que é presente no dia a dia, refletindo o amor de Cristo em palavras e ações. Então é isso, que possamos analisar a nossa vida e entender se realmente nós estamos transmitindo esse amor ou não. Amém? Então é isso, 2.1. Vamos agora para o 2.2, missiologia. Deixa eu botar minha colinha. Poliana escreve no caderninho dela e eu escrevo no meu celular. Missiologia. Aí ele vai dar um panorama geral aqui da ideia da missiologia. A missiologia é uma parte da teologia que estuda a missão de Deus. Missio Dei. Não sei se eu comentei certo. Mas vamos lá, seu objetivo e propósito. Ou seja, novamente, missiologia é a teologia que estuda a missão de Deus, o objetivo dele e o propósito dele nessa missão. Enquanto a missão é a apresentação do testemunho cristão sobre a presença amorosa de Deus na história, a missiologia nos ajuda a verificar se o projeto missionário vivido pela igreja atual testifica com a vontade de Deus. A realidade evangélica deve sempre voltar às escrituras no seu fazer teológico. A vontade de Deus não mudou. Quem muda somos nós. A igreja, portanto, deve investir todos os dias em seus esforços para alcançar o perdido e mudar a realidade ao seu entorno. Então vamos lá. Primeiro ponto, missiologia, objetivo e propósito de Deus. Muito do que a gente já comentou aqui. Porque Deus criou a igreja, qual é o seu real objetivo, quais são os seus valores, qual é a sua visão, qual é a sua doutrina, né? Então, essa é a missiologia, ou seja, estudar a missão de Deus. Deus, se a gente fosse botar lá no Antigo Testamento, Deus ele escolheu um povo para si, na verdade, escolheu para ser usado como exemplo para os demais povos, e ele tinha uma missão ali, ser presente, né, na vida de cada um, assim como ele era presente na vida de Adão. E aí, posteriormente também, ali no tempo no deserto, ele se fez presente através do tabernáculo e tudo mais, e hoje ele continua se fazendo presente. Você entende, na verdade, na palavra de Deus, que Deus é um Deus que sempre teve como objetivo ser presente na vida do homem. E isso é muito interessante, porque em outras denominações, na verdade, em outras vertentes, né, outras linhas de fé, nós temos um Deus que é próximo. Por exemplo, na mitologia, né, por exemplo, eu usei esse exemplo lá nos Varões, né, quando ele estava falando a respeito dessa última lição da humildade. Muitos de outras religiões, né, de outros ensinamentos, eles olham para Deus como um ser muito longe, né? Por exemplo, a gente bota a mitologia grega aí, por exemplo, né? Você vê que eram deuses que não queriam ter nenhum contato com a humanidade, né? E aí você vê que esse Deus, na verdade, o Deus que nós servimos, que é o verdadeiro Deus, é o pão da vida, o cordeiro perfeito de Deus, esse Deus esteve lá no alto da sua glória, mas ele decidiu se fazer carne e habitar entre nós. Então, de uma vertente, nós temos deuses que não se importavam com o povo, e aí nós vemos, né, o próprio Jesus falando que eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. Ou seja, eles são deuses, né? Por mais que sejam criados, são pagãos, não existem, mas mesmo nas histórias, eles não querem ter o seu pessoal ali com o homem. E Deus, né, mesmo sendo o único Deus, o verdadeiro Deus,
ele tem essa necessidade e ele enxerga como objetivo em ter você próximo a ele. Ou seja, Deus não precisa da gente, não precisa, mas ele deseja de nós, ele deseja nós a todo momento. Quando eu falo não precisa, não é no sentido de descartável, não. Estou falando no sentido de fazer o seu mover, o seu agir. Deus é Deus, ele pode fazer tudo com seu estalar de dedos, né? Mas ele decidiu usar essa missão. Tanto foi que Deus se fez carne, Cristo se fez carne para cumprir a sua missão. E ele nos amou primeiro, né? Então, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, esse Deus se importa conosco. Então, é um ponto muito importante. A missão de Deus é ter a gente próximo e comunicar esse evangelho aos outros. E ele continua falando aqui. Então, essa é a missiologia. Aí ele continua falando. Enquanto a missão é apresentada o testemunho do cristão, aí ele fala aquilo que realmente é a missão, né? Nós como igreja. Apresentar o testemunho do cristão sobre a presença amorosa de Deus na história. Aí ele fala que a missiologia ela tem uma outra vertente. Aí ele fala aqui no final, nos ajuda a verificar se o projeto missionário vivido pela igreja atual testifica a vontade de Deus. Ou seja, agora, na verdade, nós sabemos o objetivo. Só que agora a questão é, será que nós estamos cumprindo esse objetivo? A missiologia tem isso. Você tem que olhar, na verdade, ela olha para a gente e testifica se de fato nós temos vivido apontando para essa missão. Ou seja, será que a igreja tem se comportado e tem vivido essa missão de fato? Ou será que nós estamos enchendo a cabeça de pessoas de abobrinha, né, e não trazendo o real ensino do evangelho? Não. A igreja tem que cumprir o seu propósito. Então, agora, na verdade, nós entramos no sentido de nos examinarmos. A ideia de examinarmos a nós mesmos, enfim, do que nós vemos a nos examinar. Será que nós estamos cumprindo realmente a missão para o que Deus nos impôs? Ou será que nós estamos fazendo com que, alegrando pessoas, fazendo rostos sorrirem, mas na verdade nós não estamos trazendo o ensino verdadeiro? Então, ou seja, eu amo o evangelho no sentido de que o evangelho nos confronta. O evangelho mostra que, na verdade, a real liberdade não é eu fazer o que eu quero. É eu saber que eu posso fazer, mas eu não estou debaixo desse jugo. Ou seja, por muitas das vezes, o mundo prega a liberdade como você fazer o que quer, quando quer, e, na verdade, você está sendo prisioneiro de você mesmo. E quando o evangelho vem, é no sentido de que você é homem, você é carne, você é pecador. E tudo aquilo que você quer fazer, na verdade, Deus te dá liberdade para que você se negue. Então, isso é muito importante. Então, que você examine, que a igreja se examine no sentido geral, para que nós venhamos a entender que o nosso maior objetivo é apontar para Cristo. Quando nós fazemos qualquer coisa que não aponte para Cristo, a igreja tem perdido a sua essência. Então, fica aí mais uma vez, é um tópico de bastante reflexão para ver se a igreja está realmente testificando essa missão de Deus, né? Esse é o nosso maior objetivo. E o final ele fala aqui que a vontade de Deus ele nunca muda, né? A vontade de Deus não mudou, quem muda somos nós. Então, ou seja, a igreja ela vai passando por diversas faces, né? Diversos, desde 2000 anos que passaram, onde Cristo morreu, nós passamos por muitas coisas, o puritanismo, o petismo, Cefaé era melhor da área para falar um pouquinho sobre isso. Mas, ou seja, a igreja se passou por diversas coisas, né? E sobreviveu, está aqui. Então, a igreja não muda, não no sentido do real objetivo, que é a missão de entregar e falar sobre Deus às pessoas, mas muda no sentido de tempos, de estações, né? As pessoas vão mudando, né? E a gente está aqui, né? O século XXI é diferente do que era tempos atrás. Então, o que nós viemos a entender que a palavra de Deus ela não muda. A gente pode mudar as estações, o homem muda, mas Deus não muda. Então, o que nós viemos a entender que essa missão ela é inerrante, ela não muda, ela não troca de vertente. Então, ela continua sendo aquilo que Deus preordenou no início. A palavra diz, né, na verdade, que Deus é o Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, a minha palavra ela tem sombra de variação. Eu posso te prometer algo e um dia falhar com você. Você pode me prometer algo e eu falhar com você. Mas Deus não falha, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem e será eternamente. Então, nós viemos a entender essa missão. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, a missão que ele estipulou lá atrás, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é o que nós temos para hoje também. Então, o que nós viemos a entender que esse Deus não muda e nós viemos a viver esse evangelho de fato. Você vai entender? Amém, muito bom. Isso. Muito bom. A gente vai se completando. E agora no tópico 3, você falou até um pouquinho do que eu iria falar, né? Que é a missão de Deus. Você acabou falando. Missiologia é, de fato, a missão de Deus, né? Uhum. Então, acabou falando um pouquinho. Essa introdução, ela fala aqui que Deus, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, Deus, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, agiu e age de forma amorosa na história humana,
trazendo salvação e libertando o homem das amarras do pecado, trazendo para o seu reino. E é justamente o que o Rômulo disse. Enquanto em outras religiões, em outros pensamentos, em outras vertentes, Deus, o Deus deles, está completamente distante do homem e, por muitas vezes, essa relação é uma relação conflituosa, onde aquele Deus só se relaciona ou para violentar, né, que é no caso das mulheres, diversas mulheres nessas mitologias elas são violentadas, e aí nasce o semideus, e nasce semideus, ou é para, de fato, guerras, essas coisas assim. Então é tudo muito hostil. E aí eu fico pensando naquela época, o quanto que essas pessoas bebiam nessas vertentes, bebiam nessas mitologias, e daqui a pouco elas se deparam com a palavra de Deus, um Deus que a Bíblia, a gente sempre fala aqui, é um grande livro de romance. Então eu acredito que na cabeça delas fazendo... Porque eles ficavam meio confusos, né? Como é que eu conheço um Deus, o Odin, eu conheço Deus Zeus, que não gosta de se relacionar com o seu povo, mas ao mesmo tempo existe o Deus, que o nome é Deus, não tem ali outro nome para ele, e ele ama estar com o seu povo. Ele deu o seu filho para salvar o povo. Como assim? Eu acredito que naquela época deu uma confusão. O parafuso ficava meio solto. Mas é exatamente essa é a palavra. Deus, lá na sua glória, deu o seu filho. Primeiramente, ele tinha lá separado um povo para si. A gente já falou isso, não sei se foi nessa lição ou foi na lição passada. Revista passada, né? Sobre essa questão do povo de Israel. A gente falou um pouquinho sobre isso. Revista passada dos adultos ou dos jovens? Acho que foi dos jovens. Eu não lembro qual foi o termo. Sei que a gente falou um pouquinho isso. O propósito inicial era fazer de Israel um modelo, né, para as outras nações. Aí o povo ele se afasta de Deus. Foi início dessa? Foi. Então, se afasta de Deus e tudo mais, e Deus poderia ter largado de mão, falar, esse povo não me quer e não me serve e não, como é que fala? Não me corresponde, então deixa pra lá. Vou pegar outro povo. Não, ele vem, manda seu filho vem e prova o seu amor, morrendo na cruz do Calvário, uma morte extremamente dolorosa. Nessa semana, vamos falar sobre isso na lição dos adultos, uma morte dolorosa, uma morte ali completamente... que a gente não consegue nem imaginar o que ele passou. E ele dá o seu filho para que ele venha salvar a gente dos nossos pecados. Então, isso é amor, né? É um amor que não vem de nós. O que a gente sempre fala na classe das irmãs, né? Servir não é fácil, fazer missões não é fácil, mas é algo que vem de Deus. Então, se vem de Deus, a gente tem que pedir a Deus para ele nos dar, para ele fazer com que a gente tenha esse coração missionário, para que ele faça com que a gente olhe com mais empatia e mais compaixão para o próximo. Então, o amor, se Deus é amor e o amor vem dele, a gente tem que pedir a ele. Né? Não basta a gente achar que a gente, eu vou agir de amor por mim mesmo, porque eu sou boa. Não. Nós, por nós mesmos, nós somos maus. Nós, se não tivéssemos a nossa regra de fé, nossa regra de conduta, nós nos mataríamos. A sociedade, acho que só está viva até hoje por conta da nossa fé, por conta da Bíblia. Porque muitas das leis que nós temos, elas bebem da Bíblia. Muitas das leis que nós acreditamos e seguimos, mesmo que você não seja cristão, ela vem da Bíblia, ela vem daquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Então, assim, é isso. Deus é amor e Deus é a fonte de amor. Então, que nessa aula a gente venha pedir a Deus para que Ele coloque dentro dos nossos corações um coração missionário, um coração para que a gente olhe para fora, mais do que olhar para nós mesmos, porque a igreja, que a gente falou nos tópicos, o fim da igreja não é a si mesmo, é sim o próximo. Então, a gente venha pedir a Deus. Não é fácil fazer isso, não é fácil. É muito cômodo você chegar na igreja, você assistir o seu culto, você voltar para sua casa, no outro dia você fazer a mesma coisa. Agora, agir, transformar a sociedade, ser canal da bênção, é muito difícil. Então, é algo que a gente tem que buscar todos os dias. Caraca, sabe algo? Não querendo voltar um pouco ao assunto, mas quando você falou, me fez pensar. A população, pelo menos aí o povo, enxergava os deuses com olhos humanos. Ou seja, por exemplo, eram homens que falhavam como eles falhavam, que sentiam raiva como eles sentem. Então, tipo assim, eles sempre olhavam a Deus com uma ótica humana. Na verdade, quando Deus é apresentado, na verdade, na pessoa de Cristo, como um Deus que realmente não tem defeitos, que não tem falhas, que é amoroso, e que mesmo nós sendo maus, ele continua sendo bom, aí gera um choque de realidade, caramba. Tipo assim, nós imaginávamos deuses, na verdade, que são ruins, como nós somos. Só que, na verdade, o Evangelho entrega para eles um Deus bom. Um Deus que é de fácil acesso e que quer salvar. E que mesmo você sendo mal, ele continua te amando, né? E te querendo. Então, assim, era na verdade, na verdade, não existem falhas. Quando você pega a Bíblia, você não vê Deus falhando com o homem. É sempre o homem falhando com Deus. O livro de... Oséias. Porque do nada eu Oséias. Porque Oséias retrata justamente Deus e a igreja, né? Entendi. Sim, da prostituição, né? Do exemplo de Oséias e a sua esposa.
Também. Mas o que eu queria dizer, na verdade, era o livro de Juízes. Na verdade, você tem ali o povo errando e Deus trazendo o profeta. Você tem o povo errando, Deus trazendo o profeta. Ou seja, a todo momento ali, Deus se importando com o povo, mesmo o povo errando. E aí é um livro que você vai lendo e fala assim, não, então, tá gravando mal. Você vai lendo o livro, você vai começar a ter raiva da população de Israel. Você fala, caramba, Israel era mal e tal, e Deus sendo bom. Israel mal e Deus sendo bom. E aí você começa a entender que Israel tem em você. E aí você se olha, eu vou usar um pouquinho do que eu ouvi essa semana. Ou seja, a questão é quando você lê a Bíblia e você se enxerga nela. E aí você começa a se olhar no espelho e aí você, caramba, tipo assim, o retrato do povo de Israel é o retrato da sociedade hoje. E aí você olha para Israel e Israel representa a igreja hoje. E aí você vê que a igreja é falha, você é falho e eu sou falho. Assim como o povo de Israel falhava, A igreja você falha hoje também. pessoas. Só que Deus, ele continua sendo bom com você. E você falha com ele, e ele continua sendo bom. E você falha, e ele continua sendo bom. Ou seja, que Deus é esse? Que mesmo você errando com ele, diferente de uma pessoa, se eu erro com você, ou se Poliana erra comigo, em algum momento a gente fica irado um com o outro, fica chateado. Só que Deus não é assim. Entendeu? Ele continua nos amando. Então entender Deus através de uma ótica humana é impossível. Por isso que Deus é Deus. E a partir do momento que você conseguir compreender através dessa ótica, ele deixa de ser Deus. Então Deus é Deus porque ele é imensurável. Muito bom. É isso aí. É isso Tá aí. conosco também aqui, ó, Anderson Kleber, nosso amigo Anderson da igreja. Ó, tamo junto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pai. E agora o tópico 3.1 para finalizar, né? Já foi avançadas as horas. Vou ler aqui rapidinho. Vou comentar. Evangelizar é proclamar que outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e ofensas diante de Deus, Pai, e por isso estávamos destinados à ausência eterna da presença de Deus. Mas agora, através da obra salvadora de Cristo, que por amor a todos nós morreu em nosso lugar por nossos pecados, mesmo ele não tendo pecado nenhum. Então, antes nós estávamos aí destinados, né, Ih, estava fora ali. Nós estávamos destinados a uma vida sem Deus. Nós estávamos destinados a uma vida longe de Deus, ao castigo eterno, porque nós somos maus. Então, essa justiça, ela sobreviveria sobre a nossa vida. Só que, a partir do momento que Deus manda o seu filho, e aí ele é rejeitado pelos seus, e aí ele abre essa obra da salvação a nós que estamos aqui, nós somos alcançados por esse amor. Nós somos alcançados por esse poder que limpa os nossos pecados e nos aproxima de Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, de modo que agora oferece perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo a todos que se arrependem, o confessam como o único e suficiente Salvador, e um dia retornará para salvar plenamente da morte e julgar os ímpios. Então, esse tópico é muito interessante. Tem uma coisa muito interessante também. Pode falar. Vou conceder minha fala para você. Cara, é muito interessante, porque além de Deus não ser um Deus que é longe, como era falado, né, nas mitologias, mas ser um Deus perto, um Deus que decidiu habitar entre nós e vai além. Agora esse Deus, na figura do Espírito Santo, está dentro de nós. Ou seja, não é um Deus que não tem como falar que Deus está distante. Deus, na terceira pessoa da eternidade, está dentro de você. Agora o Espírito Santo habita em você. Ou seja, é um Deus que sempre quis se fazer perto. Amém. Agora você precisa reconhecer e desejar esse Deus, né? E permitir, na verdade. Porque Deus, ele não é mal educado. Ele não entra em ninguém se você não permitir. Então, assim como você acessa ele, né, na verdade, né, ele te acessou também. Você tem que dar a liberdade dele trabalhar na sua vida. 3.2, urgente do chamado. A cada 3 pessoas que estão dentro da janela 1040. Que janela 1040? A gente já falou em outras lições aí. São países, né, que o evangelho tem chegado com as suas dificuldades, porém ainda boa parte da população ainda não é cristã ou ainda não ouviu do evangelho. Então, essa é a janela 1040. São esses países que não são majoritariamente cristãos, né? Assim, não teve a oportunidade de conhecer o evangelho. 2 nunca foram evangelizadas. Tal afirmação é constrangedora para a igreja, que tem como cerne de sua identidade a vocação, apresentar o plano de salvação à humanidade e necessitar a humanidade. É necessário que a igreja se disponha a orar e lançar mão de novos esforços para cumprir o imperativo de Cristo, alcançando almas que estão perecendo diante das injustiças sociais, fanatismo religioso, opressão, violência, entre outros tantos fatores. É inaceitável saber de todas essas coisas e permanecer inertes ao clamor da última hora. Então, finalizando, o evangelho ele tem pressa, né?
Assim como nós estamos aguardando a volta de Cristo, e não tem como você falar que Deus está demorando, Deus ele não demora, Cristo voltará. Ele não está voltando como se ele estivesse pulando os montes e um dia ele vai chegar. Não, Cristo voltará. E ponto final. A partir do momento certo. Só que a questão é, enquanto ele ainda não volta, porque nós não sabemos, só Deus sabe, estamos aqui. Mas ainda não vivemos o tempo. Porque eu não sei, acho que o André falou isso. O tempo já aconteceu. Cristo já sabe o início e fim, isso já aconteceu. Nós que ainda não chegamos na temporalidade. Pela ótica, exatamente, pela ótica é isso. Porque assim, na verdade, todo o plano já aconteceu, gente. Na verdade, tudo isso aqui, esse dia já aconteceu. Amanhã já aconteceu. Isso é interessante também, porque para Deus existe o Cronos e o Kairos. Tem o tempo de Deus e o tempo dos homens. Cronos é o nosso tempo. Eu marco a poliana, 8 horas da manhã, a gente vai acordar. Vai para a escola dominical no domingo. Amém, esse é um ponto. Agora, o Kairos não. Para Deus, esse dia já aconteceu. Ou seja, por isso que para Deus 1000 dias é como... Tem um versículo sobre isso. Agora, eu não sei. Puxa na internet aí. Você vê, a internet é uma benção. 1000 dias para Deus bota assim, 1000 dias como um ano. É porque eu não sei como é que é a trocação de palavras desse versículo. Aí, 2 Pedro, clica aí, fala aí. 2 Pedro 3, do 8 ao 9. Amados, não se esqueçam disso. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês. Ele tem pra gente. É pra gente, na verdade. Com vocês. Não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É isso aí. Então, ou seja, nós temos isso, né? Para Deus, na verdade, o tempo ele passa de forma diferente. Então, para Deus, tudo já se cumpriu. Por isso que em Apocalipse fala que Cristo já morreu. E, obviamente, já morreu, né? Tempos atrás, mas quer dizer que ele já era o cordeiro imolado antes de tudo. Antes do mundo existir, antes de Deus criar Adão, Cristo já havia sido imolado e morto. Ou seja, o tempo para Deus é diferente. Só que a questão é, voltando para a nossa ótica aqui, a partir do momento que nós estamos aguardando a volta do Senhor, né? Que o tempo ainda é para a gente, mesmo que para Deus já tenha acontecido, o tempo é para a gente, nós estamos aguardando essa volta. O evangelho tem pressa de ser pregado, porque mais pessoas precisam conhecer. Mateus 24 fala que, e assim todos teriam a oportunidade de conhecer, o evangelho seria pregado em todo mundo, e assim viria o fim. Ou seja, enquanto o fim ainda não acontece, que é o princípio das dores, estamos vivendo o princípio das dores, enquanto o fim ainda não aconteceu, nós estamos aqui justamente para pregar e para, basicamente, comunicar esse evangelho. Ou seja, Cristo nos deu uma missão, e essa missão é que pregue o evangelho e que vá a toda criatura. Então, o evangelho tem pressa. Assim como você conheceu desse evangelho, agora o evangelho tem pressa para que, através de você, você possa comunicar essa mensagem a outro. E quando esse outro acontecer de comunicar essa mensagem, ele receber essa mensagem, ele vai ter pressa naquela vida para alcançar outra vida. E assim a gente vai se formando. É por isso que se passou já 2000 anos e estamos aqui. E enquanto ele não volta, estamos aqui fazendo a sua obra com pressa. Né? Amém. Conclusão. E com pressa não quer dizer que é feito de qualquer jeito. Conclusão. A identidade da igreja é a vocação missionária que se manifestou desde seus primórdios na igreja primitiva, relatado nas Sagradas Escrituras. E isso deve ser o parâmetro para a igreja odierna. Então, vamos fazer a oração aí. Poliana, nossa, só fui eu. Fui eu semana passada? Mas eu vou orar. Pode orar. Eu não. Eu oro mais rápido. Não, eu vou orar. Agora eu vou orar, não. Eu, hein? Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, obrigado por essa lição. Obrigado por cada um que esteve aqui com a gente, pelos picos, na verdade, né? Quem entrou, quem saiu, mas todos que tiveram a oportunidade de ouvir a sua mensagem, que nós podamos ter falado, Pai amado, não segundo a nossa carne, mas segundo o Teu Espírito Santo que habita em nós, que fala através de nós, que a Tua palavra possa ter sido comunicada, que cada professor possa ter sido cheio do Espírito Santo, ter comunicado, ouvido essa mensagem e possa ter feito a diferença na vida de cada um deles. E que quando eles vierem a expor essa mensagem no domingo, que seja para a glória e honra do Deus Santo e Poderoso nome, e que os seus discípulos ali, né, na verdade, os seus liderados sejam impactados por essa mensagem. Obrigado por essa revista, obrigado pela Betel, obrigado por esse ensinamento, obrigado pela Tua palavra, acima de todas as coisas, que é a revelação perfeita do Senhor à sua humanidade. Então, muito obrigado, Pai amado, por nós termos esse manual de instrução, e obrigado, Pai amado, por essa revista que contém a Sua palavra. Né? A Bíblia é necessariamente a Sua palavra, a revelação perfeita. A revista ela contém a Sua palavra e traz ensinamentos baseados no que a Sua palavra contém. Então, muito do que a Sua palavra é
Então, muito obrigado por tudo, abençoe cada um que esteve aqui conosco, e muito obrigado, continue abençoando cada um de nós, abençoe a Poliana, abençoe a mim, abençoe a nós como casal, abençoe a nossa casa, nosso lar, muito obrigado por tudo, abençoe a Mabelzinha que está aqui com a gente, nosso pezinho aqui. Obrigado, Pai amado, pela tua vida, obrigado por ter nos escolhido, obrigado por ter nos dado uma missão, e que nós venhamos a cumprir a tua missão com um coração ardente, Pai amado, de comunicar o seu evangelho, com pressa, com vontade, com determinação, com sabedoria. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Pessoal, não se esqueça de